Portanto, és novo no Dolly's Factory. Começas a ser perseguido por um cão ou um coelho queimado e não sabes o que fazer. És atacado várias vezes antes de chegares à caixa roxa super saída no mapa, vês itens no chão que não sabes como usar e morres no primeiro piso sem ninguém te salvar. Parece tudo muito confuso e complicado, mas eu tenho várias dicas que te vão ajudar a sobreviver e que fizeram toda a diferença nas minhas corridas. Relembro que o jogo ainda está em desenvolvimento, como tal, todas as dicas estão adaptadas ao que se encontra disponível de momento. Se te perguntaste várias vezes como é que um determinado jogador chegou a algum lugar tão rápido quando ainda estás no início do mapa, procura por estas placas da Dolly, o nome da mesma personagem retratada. Elas indicam os atalhos que te ajudam a alcançar máquinas específicas mais rápido e até mesmo a fugir dos rejeitados. Não estejas sempre a pressionar o botão Shift ou o dano é garantido. Enquanto que os rejeitados não te largam enquanto não tiverem algo a bloquear-lhe a visão ou a passagem, tu tens um limite de stamina que convém controlares. Afasta-te das máquinas com jogadores quando estiveres a ser perseguido. Quanto mais jogadores houver na corrida, maiores são as chances de sobreviver por várias zonas. Contudo, à medida que vais melhorando a tua técnica de controle de stamina, vais também aprender a manipular os rejeitados, caso estejam a perseguir, e a escapar sem tu nem a tua equipa levarem dano. Caso te vejas em perigo de levar dano, existem paletes distribuídas pelo mapa que servem como obstáculo para os rejeitados. Para funcionarem devidamente sem ficares também preso na palete, interage somente após teres passado a palete. Se o rejeitado estiver suficientemente perto, fica atordoado durante alguns segundos. Contudo, passado o perigo, não te esqueças de voltar a colocar a palete para cima, interagindo de novo, pois os outros jogadores também se irão recorrer a elas em caso de perigo e se estiverem em baixo, o dano é iminente. Por falar em dano, todos os jogadores conseguem ver a respectiva barra de vida. Se vires que alguém está com pouca vida e vires algum destes 3 itens espalhados pelo mapa, larga perto do respectivo jogador e ele vai entender a tua intenção. Contudo, caso não encontres item de vida, há 2 que dão escudo, correspondendo à barra azul que sobrepõe à da vida, mesmo quando esta não está cheia. Portanto, quando tiveres escudo e fores atacado, é sempre a barra azul a levar com o dano primeiro, mesmo quando só tens 10 de vida na barra vermelha. Caso tenhas verificado que os jogadores não precisam de nenhum item que tenhas, no início de cada zona ímpar tens acesso a uma loja no comboio, começando na zona 3. Eu pessoalmente sempre estranhei porque surgia tão cedo, visto que as amostras de enchimento disponíveis, que é a moeda da loja no comboio, são muito poucas, mas depois descobri que ao vender os itens que encontramos no mapa, recebemos também a amostra de enchimento. Embora seja mais rápido juntar amostras de enchimento ao vender os itens, há uma outra forma de obter essa moeda, que se vai tornar mais vantajosa conforme eu irei referir na dica a seguir. Contudo, caso vejas umas estranhas bolas pretas com raios espalhadas pelo mapa, não tenhas medo de as apanhar. Apesar da aparência, não te tiram vida, ao contrário do que eu pensei quando as vi pela primeira vez. É ao apanhá-las diretamente do chão que traz a oportunidade de desbloquear mais peluches e charms. Por falar em charms, estes são um acessório bastante importante para garantir que a tua sobrevivência perdure. Enquanto os tens equipados, as tuas aptidões melhoram e ainda evoluem mais 2 níveis à medida que vais sobrevivendo um específico número de zonas com eles equipados. Ao apanhar as amostras de enchimento, também obtens pesquisa dos respectivos rejeitados. Quando tiveres pesquisa suficiente de um rejeitado, desbloqueias o seu respectivo charme. Também tens charmes disponíveis na loja da Dolly, que se encontra no lobby, acessíveis com Dollbucks, a outra moeda do jogo. Deixa a máquina mais perto do comboio para o fim. Os mapas têm tendência a ficarem maiores conforme vais completando mais zonas. Como tal, corres o risco de não chegares a tempo ao comboio quando todas as máquinas estiverem completadas. Mas, se deixares as máquinas mais próximas do ponto de saída para o fim, tens maior chance de sobreviver. Estas são as minhas dicas para conseguir sobreviver no Dolly's Factory durante mais tempo. Relembro que são baseadas na minha experiência e modo de jogar, daí ter apenas referido os itens que considero mais importantes para uma corrida duradoura e ter salientado questões onde vejo maior dificuldade de compreensão por parte dos jogadores novos. Se tens amigos com a mesma dificuldade e achaste este vídeo útil, compartilha, pois a tua sobrevivência no Dolly's Factory depende nomeadamente da equipa com quem estás. Espero que o teu tempo tenha sido bem gasto e vemos no próximo vídeo.